Olá, saudações a todos que se unem a nós neste momento, nesse espaço virtual, em nome do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Sejam todos muito bem-vindos e antes de iniciarmos as nossas reflexões, vamos realizar a nossa prece. Jesus, querido amigo, nos reunindo neste momento em Teu nome, queremos te rogar que abençoe a todos nós, Senhor, para que essas reflexões possam ser proveitosas para as nossas vidas, Senhor. Permanece conosco, Mestre, ao longo de todo esse estudo e todos os dias, Senhor, de nossas vidas. Muito obrigada, Mestre. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo se intitula Honrai vosso pai e a vossa mãe. E esse título já nos dá uma indicação de que ele está ligado à família. Algumas pessoas falam que a família é uma coisa muito ruim. Já chegaram até me dizer assim: ai, família, ela dura demais. Às vezes ela é boa, mas dura muito. Como se ela fosse uma coisa que não tivesse importância para nós. Será que isso é verdade? É claro que não. Nós aprendemos com Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele teve a oportunidade de fazer uma pergunta muito importante. Ele perguntou assim: qual seria para a sociedade a consequência da dissolução, da ruptura dos laços de família? E eles respondem que seria o recrudescimento, ou seja, o fortalecimento do egoísmo, já nos dando uma clara indicação de que a família tem um papel importante nesse trabalho nosso de reduzir o egoísmo. Então a família é de fato importante. Ela continua sendo, como aprendemos um dia na escola, a célula mãe da sociedade. Cada núcleo familiar que fornece os membros, os elementos que amanhã depois estarão na sociedade. Então ela é uma célula e ela compõe, por assim dizer, esse tecido da sociedade. É por isso que cada núcleo familiar deveria se empenhar para ter ali a melhor convivência, os melhores valores morais, porque cada um de nós sai daquela família e vai conviver com as outras pessoas. E o que é que nós levamos? Aquilo que nós aprendemos ou aquilo que nós não aprendemos. Então, se nós aprendemos dentro de casa a respeitar as pessoas, respeitar a propriedade alheia, sermos organizados, naturalmente que nós, ao irmos para a sociedade, levaremos conosco isso que aprendemos. E se não tivermos aprendido isso, pode ser que aprendamos lá fora, mas no primeiro momento não teremos condições de colocar isso em prática. É por isso que a família é muito importante para todos nós. E o mandamento, honrai vosso pai e a vossa mãe, que dá o título para esse capítulo, vem nos orientar a esse respeito. Esse título vem lá do Decálogo, os 10 mandamentos trazidos por Moisés lá no Monte Sinai, há bastante tempo. Ele nos diz honrar. O que significa honrar? Nós aprendemos com Jesus que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso é uma regra geral de amor, de caridade, uma regra de conduta para todos nós. E honrar aos pais é uma extensão natural desse ensinamento, porque como é que nós vamos conseguir amar o nosso próximo se nós não conseguimos nem ainda praticar o amor dentro da nossa casa? Então ele começa justamente com os nossos pais. Precisamos aprender esse amor dentro de casa. Mas honrar é a mesma coisa que amar? O Evangelho nos fala que honrar implica para nós em mais deveres. Significa que ao amor nós devemos acrescentar o respeito, a atenção, a submissão aos nossos pais, a consideração,
as atenções, os cuidados, devemos ampará-los nas suas necessidades, ser para eles um suporte seguro na sua velhice. Tudo aquilo que estiver a nosso alcance, nós deveremos fazer para poder atender o que o Evangelho chama de piedade filial. O que é a piedade filial? A piedade, ou seja, compaixão, é quando nós nos compadecemos do outro, nós temos aquele sentimento de empatia que permite que nós hajamos com caridade em relação ao outro. Se não sentirmos isso, não vamos conseguir colocar essa caridade, esse amor em ação. E é especialmente em relação aos pais idosos e sem recursos que essa piedade deveria se manifestar. Como? Fazendo aquilo que estivesse a nosso alcance. Cuidados, carinhos, as delícias do supérfluo, como fala o Evangelho. Um presentinho, uma coisinha pouca, falando materialmente, mas que pode representar muito no sentido da demonstração dos sentimentos. Mas muitas vezes nós vamos ver com tristeza filhos que colocam seus pais numa condição lamentável, jogam-nos para algum cômodo da casa, lá no fundo, como quem joga uma coisa velha que não serve mais, no fundo de um armário. Às vezes colocam os pais para trabalhar pesado nas suas casas, como se fossem seus funcionários, dando tarefas que não cabem mais, porque por acaso os pais que já estão cansados, idosos, já fizeram tanto por nós, têm agora que trabalhar por nós que temos mais forças físicas e mais condições do que eles? É claro que isso está errado. Às vezes, esses filhos também ficam recusando, às vezes, alimentos e condições, medicamentos, qualquer outra situação que eles precisem. Eles não fazem isso e se esquecem que esses pais certamente fizeram muito para que hoje eles pudessem estar aqui. Porque nenhum pai, nenhuma mãe contou as noites em que passou acordado, velando ao nosso lado. Não é aquela mãe que quando o filho é pequeno e faz no berço, ela já pula da cama e já vai ver o que está acontecendo. E não fala assim, não, já fui 5 vezes levantar, não vou mais levantar agora. Não tem isso, né? Não tem limite. Todos os sacrifícios, as renúncias, as privações que eles fizeram para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Nós não temos noção, não temos condição de avaliar. Talvez alguns de nós, quando nos tornamos pais, podemos começar a ter uma ideia, porque nós começamos a nos dedicar também aos nossos filhos. E aí um dia a gente pensa, nossa, meus pais devem ter feito isso por mim também, porque hoje eu estou fazendo em benefício do meu filho. Então nós precisamos, sim, tentar realizar esse mandamento de honrar os nossos pais. Talvez alguém esteja pensando, meu pai não foi bom para mim. Meus pais, minha mãe, me abandonaram, não quiseram saber de mim, não me dão atenção, não me abraçam, não falam que me amam. E certamente todos nós temos as nossas reclamações, que do nosso ponto de vista vão ser legítimas, mas ainda que nós tenhamos essas reclamações, nós temos que sentir por os nossos pais gratidão. Não tem como nós não sentirmos isso, porque por piores que eles sejam, do nosso ponto de vista, se nós hoje estamos aqui encarnados num corpo de carne, foi porque permitiram, porque poderiam ter interrompido aquela gestação. E aí onde é que estaríamos agora? Na fila para reencarnar aqui na Terra, dispostos aí, vendo quem estaria disposto a nos receber. Mas alguém nos aceitou, ainda que não tenha feito por nós aquilo que nós gostaríamos que fizessem. Então devemos sentir pelo menos gratidão. E esse é um dever que os filhos têm em relação aos seus pais, sem jamais negar a família, negar esses pais. Mas alguns podem também alegar, mas até Jesus negou a sua família. Tem uma passagem no Evangelho que faz, talvez, com que uma compreensão incorreta dê essa ideia.
Mas vamos examiná-la com um pouco mais de cuidado. Conta então o evangelista Mateus, Marcos também nos conta isso, que Jesus entrou numa casa para realizar as suas conversas, as suas pregações. E as pessoas já estavam se aglomerando ao redor dele, porque gostavam de ouvi-lo falando. E nesse dia a casa estava tão cheia de gente que eles mal conseguiam espaço para tomar suas refeições ali. E lógico que todo mundo ficava sabendo o que acontecia. A sua mãe e os seus irmãos ficaram sabendo. E como eles não entendiam ainda, talvez muito bem, o papel de Jesus, ficaram preocupados, talvez achando que Jesus estivesse fora de si. E foram até lá, mas não conseguiram se aproximar, porque devia ter muita gente. Mas pediram que alguém chamasse Jesus. Então eles devem ter ido, um falando para o outro, imagino, até que chegou em Jesus. E disseram assim: Senhor, estão aí sua mãe e seus irmãos e mandam chamá-lo. E Jesus faz então aquele comentário que é aquele que deixa as pessoas em dúvida. Ele olha para todo mundo ali e fala assim: quem são meus irmãos e minha mãe? Ele diz: eis aqui meu irmão, minha irmã e minha mãe. Porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E as pessoas devem ter ficado horrorizadas, como talvez ainda hoje muita gente fique quando não entende esse ensinamento. Será que Jesus estava negando a sua família? Claro que não. Ele, em várias outras ocasiões, demonstrou que tinha muito carinho pela sua mãe e respeito por todas as pessoas da família, sempre pregando o amor ao próximo. Mas ele estava aproveitando aquela situação para nos dar um ensinamento a mais. Qual o ensinamento? O ensinamento a respeito da família espiritual. Nós aprendemos dessa forma que existem duas famílias. Uma família é a família corporal, que nós conhecemos. É essa família aqui, de sangue. Então, um homem se junta com uma mulher e eles fornecem um material genético para que um novo corpo possa se formar e um novo espírito possa vir habitar aquele corpo. Porque o pai e a mãe, eles não dão uma parte do seu espírito para o filho. Só fazem o corpo para que um espírito que já existia antes venha ali habitar temporariamente, digamos assim. Então, esse pai, essa mãe e todos os membros dessa família, que estão ligados pelo sangue, vão permanecer um tempo juntos aqui. Mas esse tempo, ele é muito curto, porque quando o nosso corpo morrer, nós retornamos à nossa condição de vida verdadeira, que é a vida espiritual. E essa família vai se transformando, vai mudando. Então ela é bastante passageira. E a família espiritual? A família espiritual, ela dura bem mais, porque cada um de nós é um espírito imortal. Ela se forma pela união de espíritos que têm afinidades, têm gostos em comum, sentimentos em comum. E esses espíritos vão formando essas afinidades também por experiências vividas dentro da família corporal, não somente, mas também. É assim que nós vamos encontrar em nosso caminho vários espíritos, às vezes fazem parte da nossa família espiritual, mas não da família corporal. Às vezes a gente se dá melhor com alguém fora da família do que com aquele que convive conosco ali debaixo do mesmo teto. Então a família espiritual, ela vai se fortalecendo ao longo do tempo e ela já existia antes da família corporal, ela vai existir durante o tempo em que nós estamos aqui compondo uma família e ela continua existindo depois. E essa família vai aumentando, né? Nós vamos construindo esses laços. No futuro será uma grande família, quando todos nós estivermos agindo de acordo com as leis de Deus. Vai ser essa família que Jesus citou nessa passagem, né? Quando ele diz: minha mãe, meu irmão e minha irmã são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus.
Nós ainda não conseguimos fazer tudo, fazemos só um pouquinho, mas nós estamos no caminho e chegaremos lá. Então essa família desempenha um papel importante para todos nós e ela nos ajuda, esse entendimento da família espiritual, nos ajuda a entender dificuldades que nós vivemos aqui na nossa família corporal. Por exemplo, o caso de ingratidão dos filhos. Esse capítulo traz uma mensagem de Santo Agostinho a esse respeito. Ele começa dizendo que a ingratidão é um dos frutos mais odiosos do egoísmo e que revolta os corações mais honestos e nos dá um raciocínio para tentarmos entender uma possível razão para esse filho ingrato que às vezes está dentro da nossa família. Então ele diz assim, vamos imaginar aquele espírito que nós talvez um dia tenhamos prejudicado muito. Talvez tenhamos roubado suas posses, destruído a sua família ou até tirado a sua vida. E esse espírito, então, no momento que retorna à sua condição verdadeira, na pátria espiritual, sem o corpo físico, está alimentando por nós grande ódio. Muita raiva, talvez não tenha tido condição de se vingar, talvez tivesse esse sentimento. E é lógico que ao retornar a essa condição, não vai virar santinho e não vai ficar à direita do Pai, não. Vai continuar sendo exatamente quem ele era, com os mesmos sentimentos de raiva e de ódio. E vai permanecer assim durante algum tempo, porque vai depender dele querer mudar, né? Querer transformar esses sentimentos. Mas o tempo, que vai sempre ser essa bênção nas nossas vidas, vai devagarinho atuando. E esse espírito, estamos aqui acompanhando o raciocínio de Santo Agostinho, esse espírito vai querer mudar essa situação porque ele está sofrendo pelo sentimento ruim que traz dentro de si. E ele aprende, porque nessa condição, sem o corpo físico, nós continuamos aprendendo. Ele aprende que para ele ir em direção a Deus, há uma senha. Santo Agostinho fala, a senha é a caridade. E como que vai existir caridade se nós não esquecermos das ofensas, não perdoarmos aqueles que nos fizeram mal? Então, aquele espírito que nós prejudicamos está lá agora em conflito, porque uma parte dele quer avançar, mas outra parte, quando lembra de tudo que aconteceu, ainda sofre muito. Mas ele continua firme ali, meditando sobre aquilo, fazendo as suas preces. E um dia ele descobre que lá na nossa família, nós estamos agora encarnados, vai ter possibilidade de renascer. Então ele pede para renascer na nossa família, como nosso filho, por exemplo. E Deus permite, porque nós precisamos nos reconciliar com as nossos desafetos. Então ele vem e renasce na nossa família. Como será que vai ser a nossa convivência? Será que vai ser amigável? É verdade que nós esquecemos muito do que foi feito lá atrás, mas trazemos aquele sentimento. Então, talvez desde cedo já tenhamos assim, aquela desconfiança, sintamos que aquele filho é hostil a nós, parece que ele não dá muita chance para a gente se aproximar. Pode acontecer? Pode. Então, como vai ser esse relacionamento entre nós? Vai depender da firmeza dele naquele propósito de transformar a situação. E pode ser que mesmo com todos os nossos esforços buscando fazer o melhor, ele não consiga superar e continue guardando esse rancor em relação a nós, tornando-se um filho ingrato. Se isso acontecer, não vamos nos entristecer, vamos sempre fazer o nosso melhor, porque se ele não reconhecer hoje, um dia ele vai reconhecer. Porque todo o benefício que a gente faz para alguém, ele nunca se perde. Nós já estudamos isso no capítulo 13 há algum tempo. Então vamos ficar tranquilos. O problema é quando nós não fizemos aquilo que nos cabia, porque há pais que também não se preocupam em orientar os filhos. Ai, dá trabalho, dá trabalho, claro que dá. Mas às vezes dão ali na mão do filho
Um computador, um telefone celular hoje em dia, fica lá jogando alguma coisa e assim eu fico livre para fazer outras coisas, você não me incomoda. E não pensam que estão criando para si, para aquele filho, dissabores lá na frente. Então, por negligência, por preguiça, deixam de orientar os filhos. E Santo Agostinho fala, dá uma orientação dizendo que nós devemos fazer como bom jardineiro, que vai todo dia lá olhar na sua terra, as suas plantinhas, verificar se não tem ali uma praga, um bichinho que está ali estragando para que aquela folhinha tenra não seja destruída por ele. Da mesma maneira, cada um de nós, quando vem para cá, traz as suas tendências ruins, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, e cabe aos pais orientar desde cedo, porque se não fizerem isso, esse egoísmo e esse orgulho vão tendo raízes mais fundas no nosso coração e no futuro podem reverter na ingratidão em relação àqueles pais que não nos ensinaram. O que pode acontecer nesse caso? Os pais vão experimentar grande tristeza, certamente, quando se derem conta de que estava a seu alcance ter feito algo por aquele filho e não fizeram, por algum motivo, por preguiça, por falta de vontade ou de entendimento. Mas isso tem problema? Bem, tirando um tempo que a gente vai passar para superar isso, tudo bem, porque nós somos espíritos imortais e Deus nunca fecha a porta para um espírito arrependido. Qualquer um de nós que considerar que não agiu bem e vai precisar de uma nova oportunidade, Deus vai sempre nos dar essa nova oportunidade. Por isso não precisamos ficar tão tristes nessa situação. E aí vem a importância de fazermos o melhor desde já. Por que esperar lá na frente? Se hoje nós estamos aqui na família, vamos fazer o nosso melhor, cada dia. Aliás, vamos aproveitar para não honrar apenas os pais, vamos honrar os filhos, os irmãos, vamos honrar todos aqueles que convivem conosco. Porque se nós estamos juntos nesse grupo familiar, não vamos achar que é por engano. No desenho animado da nossa infância, a cegonha passava voando, dava um soluço, fazia uma entrega errada. Mas nós não estamos na família errada, não. Se temos dificuldades com alguns companheiros, é porque ou temos vínculos lá do passado, ou porque aceitamos aquele companheiro. Lembra da nossa família espiritual? Às vezes, aceitamos dentro daquele núcleo algum espírito que precise de orientação, de bons exemplos, e nós o acolhemos para que possamos ajudá-lo também, aumentando assim essa nossa família espiritual. Esse ensinamento é maravilhoso porque amplia a nossa maneira de ver e faz com que nós possamos ter vontade de colocar em prática essa piedade, não só em relação aos nossos pais, mas em relação a todos aqueles que convivem conosco. Mas e se meus pais já não estão mais aqui na Terra? E eu não pude agradecer. Eu não sabia, não pensava assim, agora que estou me dando conta, posso fazer alguma coisa? Pode, claro que pode. Podemos nas nossas orações agradecer, nos desculpar se assim sentirmos necessário, por não termos conseguido, na época, entender todo o sacrifício que foi realizado, mas agora estamos pensando assim. E eles certamente vão receber esses sentimentos com alegria e nós um dia vamos reencontrá-los e vai ser muito bom. Poderemos conversar a respeito e planejar novas experiências para reforçar ainda mais os laços entre nós. É assim que, com a ajuda de Jesus e de todos os espíritos que trabalham em seu nome, nós mais uma vez recebemos esse convite para que possamos estar atentos dentro da nossa família, buscando fazer sempre o nosso melhor. Desafios? Certamente teremos, mas o amor cobre tudo isso. É importante que estejamos vigilantes e queiramos olhar para esses irmãos, cada um deles que hoje está como nosso pai, como nossa mãe, marido, filho, irmão, primo, não importa. É alguém muito importante para nós
assim como somos importantes também para eles. Que possamos dessa forma fazer o nosso melhor, acertando as diferenças, desenvolvendo entre nós esses laços de respeito, de amizade, que vão fortalecendo a nossa família espiritual. E após essas breves reflexões, convido a todos para juntos fazermos as nossas vibrações, que é o momento de unirmos os nossos pensamentos para direcionar nossos sentimentos em benefício dos nossos irmãos. Nós começamos buscando os sentimentos de fraternidade em nosso coração, para vibrar por todas as famílias do globo terrestre. Onde quer que haja uma família, queremos vibrar para que ali exista sempre um sentimento de respeito, de amizade, de consideração entre todos os seus membros. Vibramos agora pelos lares em desarmonia. Quantos lares onde talvez a violência, o desrespeito estejam presentes e queremos envolver esses irmãos com os nossos sentimentos de paz, de concórdia, para que possam receber do mais alto as boas intuições e que se possa restabelecer dentro desses lares a harmonia, a convivência amiga. E por fim, vibramos por nós mesmos, pelos nossos familiares, esses espíritos que caminham conosco, para que todos nós possamos sempre nos respeitar, nos estimar e que cada um de nós possa ser sempre um exemplo vivo do ensinamento de amor e de caridade trazido por Jesus. E nós encerramos dessa forma as nossas vibrações, agradecendo Jesus por este momento em que pudemos parar um pouquinho para refletir sobre esses assuntos importantes para nós. E queremos te pedir que nos fortaleça sempre, para que não nos falte a vontade firme de buscar fazer sempre o melhor, Jesus. Não apenas dentro das nossas famílias, mas onde quer que estejamos. Que teu amor esteja sempre presente em nossos corações. Fica conosco, Jesus. É o que te pedimos. E assim nós encerramos a nossa atividade de hoje, agradecendo pela atenção, pelo tempo de cada um de vocês e que possamos oportunamente nos encontrar em outro momento de estudo. Muita paz a todos.